Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante, alguns versículos da palavra de Deus. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que o preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os seus discípulos, seus 12 discípulos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Faze isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair. Amém. Amados irmãos, nós estamos trabalhando alguns temas responsivos para a igreja, chamando a nossa responsabilidade, nosso compromisso com Deus e apresentando aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós cremos. São inúmeros temas que nós apresentamos aqui aos irmãos. Nós cremos que existe um Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus instituiu a sua igreja. Nós cremos que Deus fez um homem. Nós cremos que o homem pecou, mas Deus perdoa o homem. Nós cremos no milagre da salvação. E aí vai, nós cremos. Até que chegamos, nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira e nós precisamos ser batizados nas águas. E hoje eu queria falar um pouquinho num assunto tão conhecido, que nós falamos aqui centenas e milhares de vezes, dos cultos, especialmente nos cultos de Santa Ceia, que é exatamente o ato da Santa Ceia. Falar um pouquinho, hoje não é culto de Santa Ceia, mas é bom nós falar um pouquinho, porque este é um compromisso do cristão. Esta é uma das instituições divinas. Jesus instituiu a Santa Ceia. Jesus fez com os seus discípulos aquela última ceia, ou participou com os seus discípulos da última ceia. Então nós vamos falar esses minutinhos aqui sobre a Santa Ceia. Nós temos 4 textos bíblicos que nos trazem o assunto da Santa Ceia.
Está narrado em Mateus, no capítulo 26, e do versículo 26 em diante, mais precisamente desde 8, 10 versículos antes, nós já começamos a entender o ato da Santa Ceia, e no capítulo 22, e versículo 7 em diante de Lucas, nós também lemos aqui o ato da Santa Ceia. No capítulo 14 do Evangelho de Marcos, nós também vamos ler ali a instituição da Santa Ceia, a reunião de Jesus com os seus discípulos naquela Santa Ceia que foi antes de ser crucificado, antes de ser sacrificado, que foram os últimos cordeiros mortos para perdoar pecados, ou para cobrir pecados, para expiação. E depois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então foi sacrificado por nós. Depois nós vemos o apóstolo São Paulo, no capítulo 11, versículo 22, da primeira carta aos Coríntios, ministrando a ceia. Mas você vai ler nos 4 textos que fala da Santa Ceia, depois tem em Romanos também, e tem outros lugares também que fala da ceia, mas esses são com muita clareza e a gente usa nas cerimônias da Santa Ceia esses textos. Você vai ver que o Lucas escreveu de uma forma, o Mateus escreveu de uma outra forma, e o Marcos de uma outra forma. Eram visões um pouco diferentes para olhar para a mesma coisa, olhando de ângulos diferentes. Eu estando aqui, eu tenho uma visão dos irmãos, mas se eu descer ali embaixo, tem outra visão dos irmãos. Alguém lá da orquestra pode escrever uma outra visão de mim aqui, e os do coral podem ter outra visão de mim, os irmãos podem ter outra visão de mim. Conforme a gente olha uma coisa, a gente tem uma visão por aquele lado, por aquele prisma. Então os evangelistas escreveram, especialmente os sinópticos, escreveram a mesma coisa, mas com visões um pouco diferentes. Mas analisando de uma forma bem clara no texto, não está implícita, está bem explícita no texto, você vai entender que o ato é o mesmo, a cerimônia é a mesma. Acontece que alguns destacaram um pouquinho mais alguns detalhes, mas quando chega na espinha dorsal do texto, todos os detalhes mais fortes, todos eles falaram iguais. Então a Santa Ceia, Paulo foi um que não esteve com Jesus. Lucas, segundo a carne, Lucas também não esteve com Jesus, e Marcos também não. O único que estava junto foi João e o São Mateus. Esses dois estavam juntos, mas Lucas escreveu a pesquisa, e Marcos escreveu as pregações de Pedro, e Paulo escreveu a revelação de Deus. Paulo recebeu diretamente do Senhor. Quando ele foi para o deserto da Arábia se preparar e ficar a sós com o Senhor, depois veio, teve aquelas grandes experiências, o Senhor se manifestando, se revelando para ele, uma vez no caminho de Damasco, depois através de arrebatamento, depois falando com ele, lá em Troade, em outros lugares também, para passar a Macedônia. Deus falou muito forte com Paulo, e quando ele está ensinando, naquele texto que a gente costumeiramente lê, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Daí depois continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como nós somos julgados, ou quando nós somos julgados,
Nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu já falei tantos temas nesse texto. Falei quem será culpado, falei repreendidos pelo Senhor, e temas, e dá para pregar a vida inteira, no capítulo 11, e o versículo 22 em diante de 1 Coríntios, que não se esgota, porque Paulo recebeu como revelação de Deus, mas alguns dos pastores, alguns dos obreiros, ao ministrar a ceia do Senhor, ele usa os textos dos evangelhos, e usa mais esses textos. Um gosta mais de Mateus, outro gosta mais de um dos outros evangelhos. Tudo bem, independente do evangelho, o ato da Santa Ceia, nós precisamos considerar isso como um dos nossos credos. Glória a Deus. Então, queridos, a Santa Ceia, ela ilustra, em primeiro lugar, a continuidade da vida espiritual. Ela ilustra a continuidade da vida espiritual. Por que a continuidade? Porque é feito em memória dele. Você está fazendo em memória dele. Por isso ele diz: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Ela foi instituída por Jesus ali após aquela refeição, quando ele deu todas as ordens, e o Mateus disse, tendo cantado o hino, você viu que Lucas não disse que ele cantou, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E eu falei aqui, que hino eles cantaram num culto desse? Porque a palavra de Deus é muito rica, ela tem muita coisa que flui quando você estuda com atenção e dá ouvidos ao Espírito Santo para ele dar o entendimento, além de colher o conhecimento de outros que conhecem mais a Bíblia do que a gente, de outros que pesquisaram mais do que a gente, escreveram, e a gente pode também se basear em escritores sábios, escritores recomendados, escritores bons. Eu tenho escritor que eu não recomendo, tem livros que eu não recomendo, tem muitos escritores que desviam a fé, porque aplicam a ideia herética. Mas quando você lê um comentário de uma pessoa recomendada, daí eu vou falar de Champlin, vou falar de Shedd, vou falar do velho Orlando Boyd, que foi nosso aqui de Santa Catarina, e poderia citar um monte dos nossos escritores aqui também da igreja, e outros escritores do Brasil, outros escritores americanos, e de vários países que escreveram livros e livros, e passando uma ideia de interpretação dos textos. Com isso se aprende muito, mas dobra os joelhos e ora sobre o texto, e Deus dá mais conhecimento ainda. Então tudo bem, o Lucas fez pesquisas e falou da sua pesquisa, ele revela como ele pesquisava as coisas como historiador, além de ser médico. Quando ele escreveu ao seu amigo Teófilo, diz, depois de ter pesquisado minuciosamente acerca do que fez e tal, daí eu cheguei nessa conclusão para escrever uma carta para ti, meu amigo Teófilo. Então Lucas foi um grande pesquisador, mas Paulo, além de ser sábio, segundo a carne, ele tinha a revelação do Espírito Santo na sua vida. E o Paulo escreveu as suas 3 epístolas paulinas, e essas epístolas ensinam nós, os pastores, a ensinar a igreja. Se quiser pregar só as epístolas paulinas, você vai pregar a vida inteira. Uns gostam de pregar Apocalipse, outros gostam de pregar Provérbios, outros gostam de pregar Daniel, outros gostam de pregar João, outros gostam de pregar Romanos. Eu conheci um homem que pregava a carta de Romanos. Outros gostam de pregar Atos dos Apóstolos. Mas para nós que somos pastores, é bom rodar a Bíblia, falar um pouco de história, um pouco de biografias, de profecias e assuntos de temas, assuntos mais específicos para a vida diária da igreja. E quando nós estamos olhando para isso, Jesus instituiu a ceia naquela noite. Ele instituiu para que nós participássemos dela, para ter a continuidade da lembrança e a continuidade da vida espiritual. O que aconteceu naquela Santa Ceia, aquela noite da Santa Ceia,
Foi a noite que morreu o cordeiro em todo Israel. Foram milhares de cordeiros oferecidos em vários lugares. Gente com as mãos sujas de sangue de cordeiro, as vestes sujas de sangue de cordeiro, para expiar os pecados do povo. E Jesus estava se preparando, encerrando a sua missão aqui antes da crucificação com seus discípulos, encerrou as conversas, encerrou e participou antes de padecer. E daí os cordeiros morreram naquela noite, mas daí veio o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem ruga, sem defeito, que tira o pecado do mundo. Os outros cordeiros cobriam, a pessoa pecava, matava um cordeirinho como sacrifício para expiar o pecado dele, cerimonialmente cobria. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, deu a vida por nós, para perdoar, para lavar, para purificar. Um só sacrifício. Tinha pessoas que tinham um sacrifício por semana em favor dele, de tanto que pecava e precisava de sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus foi suficiente, é suficiente e será suficiente para expiar os pecados dos homens. Quando falo de homens, falo de todos os sexos. Para expiar os pecados da humanidade de todas as épocas, de todos os tempos e todos os tipos de pecado. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar, porque Ele deu a vida por nós. Há pessoas que Jesus perdoou, mas a pessoa não se perdoa. Ele peca, Jesus perdoa, ele pede perdão, se arrepende, Jesus perdoou, mas ele não se perdoa. E não se perdoa e se desvia. E fica sendo martirizado por Satanás a vida inteira, e vai fracassando, e vai caindo, e se desvia porque pensa que está destituído do perdão. Essa doutrina de pecar para a morte aí não é bíblica, não é verdadeira, irmãos. Tem esperança sim, tem perdão sim, arrependido dos seus pecados tem perdão, precisa consertar a vida com Deus e acreditar que o Jesus que salvou, que colocou seu Espírito Santo na nossa vida, Ele perdoa nossos pecados, Ele deu a vida por nós. Ele não brincou de sacrifício, foi uma cerimônia, foi um ato. E agora nós fizemos essa cerimônia da ceia para celebramos a ceia para nos lembrar desse ato tão sagrado. Desde esse dia, a igreja vem celebrando este memorial, proclamando a nova aliança. Desde aquele dia, a igreja vem celebrando e proclamando a nova aliança. A nova aliança é porque a aliança do Velho Testamento foi quebrada. O Velho Testamento era uma aliança, mas ninguém obedeceu àquela aliança. Aquela aliança foi então desobedecida. Daí veio Jesus com a nova aliança. A velha aliança, dente por dente, olho por olho, vida por vida. As guerras do Senhor eram diferentes. Mas quando Jesus se manifestou, a nova aliança não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. A guerra não é mais com a espada, com a mão fechada, dando punhadas. Agora é uma guerra espiritual. Agora não precisa mais fazer sacrifício, oferecer cordeirinhos, mas crer em Jesus. Não precisa mais matar ninguém. O inimigo não precisa mais ser morto. Agora a guerra é do Senhor. Nós vamos proclamando a nova aliança. O homem chegou para mim e falou: pastor, eu não tenho mais perdão. Eu pequei para a morte. Eu achei, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Este novo concerto, irmãos,
é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Deus prometeu Jesus. Se nós irmos olhar nas promessas lá do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos profetas, nós vamos ver as promessas de Deus. Agora, com o tempo, veio acontecendo e veio Jesus. Se você ver lá a haste erguida no deserto, representa Jesus levantado na cruz. Todos os que olhavam para a serpente no deserto, para aquela haste, saravam das picadas das serpentes. E quem olhar para Jesus também é salvo. E assim por diante, os cordeiros morriam, agora é Jesus. As promessas feitas no Velho Testamento se cumprem agora na vida dos filhos de Deus, através de Jesus, desta nova aliança. E o versículo de número 1 e 29 também diz que Jesus é a nossa Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado por nós. Glória a Deus. 1 João 29, 1 Coríntios 1 e 5, também temos essa palavra. Mas o significado da ceia do Senhor: a Santa Ceia é a demonstração da igreja visível como memorial da morte de Cristo até a sua vinda. Daí nós vamos lá para Coríntios capítulo 11, versículo 26, e lendo do versículo 22 até o 26, eu lembrei de mais um sermão que preguei, mais uma mensagem que eu preguei sobre os 3 olhares. Quando nós vamos para a Santa Ceia, olhar para o texto, é 3 olhares na hora da ceia. Em primeiro lugar, nós olhamos para o Calvário, quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Para nós fazer em memória dele, nós olhamos para o Calvário. E quando nós olhamos para o Calvário, pela fé nós vemos o seu sacrifício, nós vemos o seu sangue correndo inocente, nós vemos o seu corpo dilacerado, nós vemos os espinhos cravando na sua fronte, nós vemos a lança cravada no seu corpo, nós vemos os algozes chicoteando, nós vemos ele caindo e levantando com a cruz nas costas. Olhando para o Calvário, você está olhando, fazer isso em memória de mim, olhando para lá, olhando para o sacrifício, mas também nós olhamos para nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba deste cálice. É um olhar introspectivo. Eu estou olhando para dentro de mim, como eu estou com Deus para participar da Santa Ceia. Será que estou bem com o Senhor? Tem gente que comete adultério e participa da ceia com adultério escondido. Tem gente que mente, tem gente que briga, tem gente que murmura. Tem pessoas que têm uma vida torta e participa da Santa Ceia. Mas a Bíblia deixa claro: examine-se, pois, o homem. Quando fala de homem, fala de todos os seres humanos. Examine-se, pois, o homem. Então vou me examinar. Eu não estou fumando, que é vício, não estou bebendo, não estou jogando, não estou caído no mundo, indo atrás de benzedor, de macumbeiro, de feiticeiro. Eu não estou indo atrás dessas coisas que é contra as Sagradas Escrituras. Então eu vou participar da Santa Ceia. Eu estou amando o meu irmão, eu não tenho inveja do meu irmão, eu não quero ver o meu irmão mal, estou pensando bem das pessoas, eu estou me examinando para participar da Santa Ceia, eu estou olhando para mim. Se eu não olho para mim por causa disso, lembra quando eu falei aqui sobre os 3 tipos de enfermidade num culto de ceia? Fracos, doentes e que dormem. Como é rico esse texto. Fraco é pálido, não quer comer e tal, cambaleando. Doente é acamado, lá no soro, na mão do médico, e dorme é morto. Muitos que dormem. E depois, outro dia, eu falei aqui, no outro assunto, sei, porque esse assunto é muito vasto, são temas que às vezes são até mencionados mais do que uma vez, quando nós estávamos falando aqui de um outro versículo,
além de examinar a si mesmo, também a situação da pessoa culpada do sangue do Senhor, culpada da morte do Senhor, culpada do sacrifício do Senhor, se tornando assassino, será culpado da morte do Senhor, será culpado do corpo e do sangue. Aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue. Ele assume o crime, ele assume a morte, ele assume a culpa da crucificação. Então, o ato da Santa Ceia é muito sério. Não devemos assumir o ato do crime, da crucificação, mas sim devemos assumir um grau de humildade e depender dele, que nos perdoa, que nos purifica, que nos lava. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Primeiro, anunciais a morte. Olha para o Calvário, examine-se, pois, o homem, e agora é até que venha. É o olhar para o arrebatamento. Ele virá, ele voltará. Até que ele venha eu prego, até que ele venha eu oro, até que ele venha eu adoro, até que ele venha eu glorifico, até que ele venha eu evangelizo, até que ele venha eu participo da ceia, até que ele venha eu estudo a sua palavra, até que ele venha eu sou crente. E se ele não vir e eu terminar a trajetória, ele não vem, eu vou. Paulo disse: nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E o Espírito Santo fala ao meu coração agora. Paulo morreu faz quase 2000 anos, mas a esperança de Paulo é nós que ficarmos vivos. Meu Deus, será que a igreja vai ter esse privilégio? A nossa geração, estou me referindo à nossa geração. Meu Deus, será que a nossa geração vai ter o privilégio de subir no arrebatamento? Mas se por um acaso o Senhor não vir, nós vamos. Paulo disse: nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Paulo não foi arrebatado, foi decapitado. Quando você lê a segunda epístola do apóstolo São Pedro, você vai ver o apóstolo São Pedro escrevendo uma mensagem no capítulo 3, que parece que ele está gritando aquelas palavras. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu citei aqui esses dias dos apóstolos que todos morreram. Talvez nós vá antes do arrebatamento, mas a Santa Ceia é para nós olhar, o terceiro olhar é olhar para o arrebatamento. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Você e eu estamos aqui nesta terra, mas nós não somos daqui. Estamos aguardando, ou ele vem, ou nós vamos. Ou ele vem, ou nós vamos. Não deixe esse mundo te enganar. Trabalhe como você puder. Adquira tudo o que você conseguir. Seja feliz e viva a vida intensamente, junto à sua família e da igreja. Mas não deixe nada dominar o teu coração, enganar você, porque você está aqui de passagem. Ontem eu estava visitando um casal de idosos, e ela disse para mim: pastor, eu estou lembrando agora o dia que eu fiz 50 anos, e eu estava com a saúde perfeita, falando bonito, fazendo programa de rádio, cantando aquele vozeirão.
E passaram-se mais de 20 anos. Pastor, a idade chega. Não gastou ainda a cerâmica da minha casa. Eu não troquei nem os espelhos da aba do meu telhado. Eu não troquei nem a fechadura da minha porta. E eu já estou chegando no fim. A vida está voando. Vamos no ato da Santa Ceia, irmãos. Todos os dias. Mas pensar nesta visão. Paulo entra gritando e dizendo, olhando para ele, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todas as vezes que comedes, glória a Deus. Por que todas as vezes que comeres? Fala da continuidade. E são assuntos tão práticos. Por que pensando na morte? Para ter tristeza? Não. Pensando na morte, porque é a comunhão presente. Pense na morte, porque é a comunhão presente. Mas, por que o sangue? O sangue para ver como ele era inocente. Olhando para ele era inocente e morreu em meu lugar. Quantas pessoas que não valorizam o culto de Santa Ceia? Falta o culto de Santa Ceia. Não, eu tomo Santa Ceia em qualquer culto. Se é justificado, Deus entende. Mas se não pode justificar ou não é justificável, esteja no culto de Santa Ceia. Eu tenho tanto respeito na Santa Ceia, que se eu estou ministrando a ceia, eu não pego o pão se um obreiro não ministrar para mim. Eu não pego o cálice se um obreiro não ministrar para mim. Só se for uma situação que não há no momento, senão eu faço a ministração e alguém ministra para mim. Um respeito que eu tenho. Seria pecado? Não. Mas é um respeito que eu tenho. Aconselho todos a ser assim. Porque não chega um momento que cada um vai pegando, participando da ceia conforme... Não. Respeito. Estava agora num culto de ceia de um dos obreiros, e ele pediu para o irmão orar primeiro pelo vinho. Eu disse, a ordem que nós acostumamos é orar primeiro pelo corpo e depois pelo sangue. Primeiro pelo pão, depois pelo vinho. Primeiro ministra o pão, depois ministra o vinho. Lembrando da morte de Cristo, fazer com reverência. Na última semana da ceia, é semana de consagração, é semana de jejum, é semana de muitos cultos domésticos, de concentração, para participar da ceia. Um dia estava numa igreja, e quando foi a hora de pregar, no culto de ceia, o Espírito Santo falou ao meu coração, que pão e vinho com pecado é veneno. E eu citei uma lista de coisas que desagrada a Deus pela Bíblia. Isso com tal coisa mata. Isso com tal coisa deixa enfermo. Isto com tal coisa, pão e vinho com esta coisa, deixa doente, deixa fraco, mata. Não adianta, é bíblico. Então, o ato da Santa Ceia, nós devemos tomar muito cuidado. E não ficar faltando Santa Ceia por causa de festa de aniversário, por causa disso, daquilo. Não, é um ato sagrado. Agora nós estamos fazendo até 14 cultos de Santa Ceia, para nós poder chegar em todos os irmãos. Começamos numa semana e vamos na outra. Mas depois diminuirá um pouco os cultos. Mas eu não vou também ser assim pesado de fazer bem poucos cultos. Se for preciso, a gente sempre faz mais um, porque precisamos favorecer os nossos irmãos. E os velhinhos que estão doentes, ou os doentes, em casa, os obreiros vão levar na casa a Santa Ceia, para o doente, vão levar para a pessoa idosa a Santa Ceia. No hospital, a gente não usa ministrar a ceia
dificilmente, só numa coisa muito exclusiva, por causa da higienização, por causa dos cuidados dentro do hospital, as regras do hospital. Eu aconselho os obreiros não ungir o doente também lá. E se for fazer unção para um doente dentro do hospital, lá no quarto, se é pedido da pessoa dar um toquezinho no vidrinho de óleo, bem pouquinho. Um dia eu vou falar sobre unção aqui também, já falei uma vez, sobre isso vou falar de novo, para mal apenas assinalar o dedo, para não molhar de óleo a testa da pessoa, lá doente no hospital. Ser prudente, em tudo ser prudente. O obreiro que usa óleo da unção sempre tem que ter um óleo novinho, cheirosinho. Não deixa aquele óleozinho envelhecer no vidrinho, apodrecer no vidrinho, ter até cheiro mal no vidrinho. Pega aquele óleo no temor do Senhor, descarta ele em algum lugar, não em qualquer lugar, e renova o óleo. Também não é para qualquer pessoa ficar ungindo o cachorro, ungindo o cigarro, ungindo a cachaça, ungindo aqui e ali. Um dia eu vou falar sobre isso, a unção. E também não unge a doença, unge o doente. Tem gente que quer ungir a doença está em lugares que é intocável por uma segunda pessoa. Na maioria das vezes, então, se unge o doente, não a doença. Então tem um monte de coisa que nós podemos falar aqui, mas o assunto é ceia. E eu quero deixar claro aqui para os irmãos, não fique fora da ceia. Mas pastor, então se eu fiz uma coisa errada, eu não vou participar da ceia. Fica bem quietinho, falta no culto, ou vai sentando já lá meio por trás. Lá não é porque os irmãos estão mais atrás, mas para trás, sentando mais atrás no sentido espiritual. Sentido espiritual, vai ser saindo fora. Não, eu pequei, não vou tomar ceia. Você sabia que você não pode se autodisciplinar? Você não pode ficar sem a Santa Ceia, nem um membro pode ficar sem a Santa Ceia, sem uma determinação do seu pastor, do seu líder. Se é numa congregação, eu deleguei essa autoridade para todos os pastores, porque nós temos esse compromisso ético, estatutário e bíblico, para que as pessoas que cuidam das congregações também ministrem a ceia ali. Não tem que vir todo mundo, é difícil, a igreja cresceu, são milhares de pessoas. Mas eu não posso ficar sem a Santa Ceia, sem eu contar para o meu líder por quê. Porque às vezes precisa de um tratamento, precisa de um conselho, de uma oração. Às vezes a pessoa conserta com telefonema aquilo que acusa a mente dele, conserta com um abraço, conserta com um aperto de mão, conserta prometendo ir lá arrumar, conserta de uma forma ou de outra, e não é um ato tão sério. A pessoa se sente acusada, que às vezes se sente mal, tem às vezes a sua consciência é bem sensível, e fica fora da Santa Ceia. Hoje eu não vou tomar ceia porque eu não estou bem. Não, vai procurar o servo de Deus e diz: olha, aconteceu isso e isso comigo. Ninguém vai expor os problemas de ninguém. O pastor é um confidencial da igreja, não pode ficar contando os problemas. Escuta, ora a Deus, leva ao Senhor e orienta pela palavra. Então não pode ficar sem a Santa Ceia. Mas se é uma coisa, pastor, tão séria que precisa de uma intervenção judicial, encaminha para o advogado e encaminha para uma autoridade na área que vai conduzi-lo para que se acerte com a lei. Tem coisa que o pastor não pode ficar com ele, tem coisa séria, eu vou falar sobre isso aqui também. Mas daí se encaminha, não fica jogando a pessoa, encaminha, chama um advogado de confiança, aqui está esse cara, esse irmão, essa pessoa, e precisa esta vida ser orientada. Mas sim, não fique fora da ceia. Volte para a Santa Ceia. Volte para a Santa Ceia. Também precisa entrar em comunhão. Quem saiu da comunhão por alguma coisa errada que fez e teve que ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ceia, não é castigo. Nós temos que entender que é um tratamento para a pessoa se sentir bem, não participar do pão e do cálice indignamente, para não receber castigo até, mas sim se recuperar na oração, na presença de Deus, se acertar com Deus e se renovar na vida espiritual. Daí liga para mim, as pessoas que eu estou tratando, que muitas pessoas,
Ligam para mim, pastor, estou em condição, estou me sentindo bem, Deus tem falado comigo, não tenho faltado os cultos. Posso participar da Santa Ceia? Pode. Às vezes é para um outro pastor, um outro obreiro que está acompanhando, porque a igreja do Senhor tem alguém responsável para cuidar. Nós temos que cuidar do povo. Por isso que eu digo aqui, se o irmão precisa de visita, avise nós. Se precisa de oração, avise nós. Alguém vai cuidar desse crente, cuidar desse irmão. Mas não se autodiscipline. Não se autodiscipline. Tem uma coisa que enroscou, está pesado, precisa acertar, vem acertar. Não, mas se eu fiz um erro, deixe de ser crente. Não. Se você está andando e caiu, sujou a roupa, eu vou pegar você e vou sepultar? Não. Eu vou dizer, ó, lave a roupa e segue. Sujou? Toma um banho e segue. Tu não morreu, tu só sujou. O que você comete na caminhada são manchas nas vestes. Precisa lavar as vestes, precisa uma purificação, precisa de perdão, precisa de um conserto. Mas você não morreu. Só perde a última oportunidade se morreu. Mas enquanto estiver vivo, tem esperança. Tem gente que quando fracassa na fé, ele começa a faltar nos cultos. Se você se pegar fraco na fé, tu não pode mais faltar culto. Pastor, essa semana eu vou ter que vir em todos os cultos, inclusive nos ensaios e nas reuniões internas que tiver. E de dia ainda dar uma passada aqui quando eu puder. Porque eu estou fraco na fé. É o contrário do que a pessoa pensa. Eu estou fraco na fé, eu começo a me encolher e sumir. A ovelhinha ferida se esconde, como é que a gente vai ver ela? Então, se você estiver fraco na fé, você não falta mais culto. Mas não tem culto, é só ensaio. Vai lá e fica sentado lá, vendo o conjunto ensaiar, a orquestra ensaiar e dando glória a Deus. Eu tive grandes encontros com o Espírito Santo, já com o pastor, assistindo o grupo ensaiar. Tem um tempinho na segunda-feira, vem, senta ali, ouvir o grupo ensaiar, o coral ensaiar, vem aqui assistir a orquestra ensaiar. Naquele silêncio que não tem multidão, mas ali tem um adorador ali. Não falte culto de ceia, não se autodiscipline, entenda. Por que então, pastor? No tempo da igreja primitiva, no princípio, toda semana, tem um texto, tem um versículo na Bíblia que diz que eles se reuniam toda semana para a ceia. Nós agora participamos o mínimo uma vez por mês. Eu participo várias vezes no mês da ceia. Mas a maioria participa uma vez, já se sente tranquilo. Por que nós participar? Para nós ir trazendo a memória. Fazer isso em memória de mim. Cada vez que você participa desse pão e participa desse cálice, você está anunciando a morte até que ele venha. Estamos lembrando da morte e pensando na vinda. Viu como funciona, meus amados? Esse é o assunto da ceia, da Santa Ceia.